Meu nome é Delcio Pedro Jacomassi, eu estou como superintendente da Associação dos Amigos do HC e o primeiro contato com a associação foi por intermédio de um convite do Dr. Pedro de Paula, como presidente da associação, e também indicação do professor Cláudio Shimoyama, que também já era o nosso conselheiro da associação há um tempo e que nós começamos a deslumbrar o que nós poderíamos fazer pela associação e de que forma que poderíamos também contribuir para o crescimento da entidade. Bom, eu na realidade vim também do mercado de consultoria, de treinamento, da academia, né? Hoje coordeno os MBAs e também sou professor universitário. E a principal contribuição como superintendência é poder trabalhar com todos os subsistemas da organização, desde a área principalmente voltada para os processos decisórios da área estratégica, da área de planejamento, orçamentária, financeira, recursos humanos, logística e principalmente voltado ao conhecimento ao terceiro setor, que eu já atuava também como consultor, né? Então, esse expertise de diversas áreas é que eu vejo importante para poder gerenciar uma associação e principalmente fazer parte do processo de profissionalização de toda a organização. O ponto principal da associação é em relação à maior proximidade que nós temos hoje com a estratégia do próprio HC. Fazemos um planejamento de todos os investimentos que serão realizados nos próximos anos, planejamos esses investimentos, fazemos toda uma orçamentação e identificamos os principais pontos que devem ser priorizados dentro do HC. A partir desse momento, então, nós começamos a desenvolver todo o nosso processo de campanha, de captação de recursos para atender essas necessidades. É claro, temos ainda o programa Dedica, que é importantíssimo também como fase de execução das nossas atividades principais, e agora com um projeto do idoso, que deverá ser implantado ainda este ano como um presente para a própria associação. Hoje a associação tem como órgão máximo, né, deliberativo, que é a nossa Assembleia. Então tem o grupo de conselheiros e de diretores. A diretoria é que faz todo o relacionamento estratégico, direcionamento das ações executivas. E a estrutura interna da associação, que é a de execução das atividades principais, daquilo que é determinado pela Assembleia, pelos conselheiros, pela diretoria, é por intermédio da superintendência, cargo que eu estou ocupando atualmente, e de 4 principais áreas de atuação. A primeira, não menos ou não mais importante, é a captação de recursos, que visa justamente buscar todos os recursos necessários para que possamos executar as atividades. Existe a área de marketing, que envolve toda a comunicação com todos os nossos stakeholders, né, todas as pessoas envolvidas na nossa área de atuação, inclusive da parte interna, né, do nosso endomarketing. Temos também a área de projetos, que desenvolve os projetos e atividades em função da própria demanda do hospital, do Dedica, e que atende a projetos, a necessidades que são mais direcionadas a uma atividade. E ainda a área administrativa financeira, que é o controle de todos os recursos que entram. Existe uma negociação muito forte em termos das compras que são feitas para ter uma maior economicidade e destinação dos recursos para as atividades fim. Paralelo a isso, nós temos também as assessorias diretas, que dentro das assessorias existe hoje um setor de regulatório que praticamente orienta e determina tudo aquilo que devemos fazer para atender à legislação vigente, seja qual área for. E a área de planejamento e orçamento, que envolve toda a parte orçamentária, acompanhamento e também o relacionamento com a Mega Mania. Além disso, também nós temos uma assessoria técnica que envolve o conhecimento da área médica. E aí, para nos orientar até nas decisões de compras, tipos de medicamento, se é um equipamento eficaz ou não é, a utilidade, para que tenhamos maior efetividade na compra e na destinação dos recursos.
Todo final de ano, nós fechamos um planejamento para o ano seguinte. Nós temos sempre a definição dos investimentos prioritários, aqueles que serão mais importantes e terão mais impactos para a causa. Nesse sentido, definimos quais as obras civis que faremos, por exemplo, reformas, ampliações, construções, né, que demoram mais tempo para executar. Aquelas compras de equipamentos, que é justamente a necessidade de prestação de serviços do hospital ou até de realização de exames e que reduz muito as filas de espera, né? A terceira categoria de investimentos seria os investimentos emergenciais, aqueles em que por algum motivo não se tenha conseguido via licitação e que é uma emergência para o hospital. Então é o caso de muitos medicamentos, insumos, né, que se tem a necessidade naquele momento, vamos dizer, um paciente que esteja em uma mesa de cirurgia, né, ou vá passar por uma cirurgia emergencial. Nós providenciamos, na medida, claro, dos recursos disponíveis, a compra e a disponibilização imediata. E também é relacionado a próprios insumos, que envolve desde as fraldas geriátricas, máscaras, utensílios, em geral. E esses aí servem para justamente modernização, para até mesmo reposição de algum estoque que esteja no final e que possa comprometer o atendimento ao paciente do HC. De forma bem prática, a importância eu vejo assim: primeiro, atendemos aquilo que é realmente importante e prioritário e que demoraria muito tempo para ser atendido, que provavelmente também não esteja nos planos de investimento da área. A associação hoje eu vejo como alguns pontos muito importantes. Primeiro, na utilização e destinação dos recursos que são a prioridade de atendimento. Ou seja, nem sempre está no planejamento do Hospital de Clínicas, mas é importante para a realização de, por exemplo, suprir a deficiência de acúmulo de exames ou de filas. Então, o nosso papel é reduzir as filas, diminuir o impacto daquilo que possa ser ruim no atendimento aos pacientes, né? Segundo, é a questão da infraestrutura que é criada, porque é um prédio, pelo menos, né, nós temos 60 anos aí, completando do HC, e que qualquer reforma, qualquer adaptação ou compra de um equipamento moderno requer sempre uma atualização do próprio layout, das instalações. Então, a maior qualidade que nós possamos dar ao próprio hospital, né, e ao paciente, ao profissional que está lá, como aprendizado e como prática, é que eu vejo que é a grande contribuição. O terceiro ponto, que também é muito importante, é na contribuição para a utilização daquilo que é de tecnologia de ponta. Ou seja, participamos de algumas compras, junto com os profissionais do HC, dos equipamentos em que tem maior custo-benefício, maior relação custo-benefício, né? O maior benefício em função do custo, e que são mais modernos. Isso permite que os próprios profissionais, os residentes, os acadêmicos, tenham também um aprendizado mais próximo do momento atual que nós estamos em termos de tecnologia. E isso ajuda na atuação futura desses profissionais. Nós temos duas fontes principais de recursos. Há recursos vinculados, que são aquelas originárias de projetos, onde nós captamos recursos, elaborando os projetos especificamente para uma causa. Por exemplo, a Pronom, Pronas, tem o do Fundo da Criança e do Adolescente, existe também alguns fundos relacionados à cultura, ao esporte, e que são captações ou via imposto de renda ou projetos específicos que têm uma destinação já bem detalhada. E a segunda fonte são de recursos livres, que é aquela que envolve mais a nossa área de captação de recursos junto à comunidade, a empresários, em função das causas que nós temos. Então, algumas fontes principais que eu gostaria de citar. Nota Paraná, por exemplo, é aquela contribuição que o consumidor pode nos dar, não colocando o CPF nas notas e nos destinando. Tem o Troco Solidário, é uma parceria com algumas organizações, algumas empresas,
em que no check-out nos destinam um determinado recurso. Existe também campanhas, né, relacionadas a doações diretas, que seria via o nosso telemarketing ou via site, em que as pessoas espontaneamente podem destinar recursos em função daquele projeto, daquela campanha que temos no curto prazo, né? E assim pode ter muitas vezes da nossa loja, com os nossos bazares, muitas vezes das contribuições diretas também de produtos, e isso aí ajuda para a destinação daquilo que o HC precisa e também o dedica neste momento. A Mega Mania também é uma fonte de recurso livre e que, em função da destinação dos recursos captados pela Mega Mania, que nada mais é que a cessão do direito de resgate dos títulos de capitalização de filantropia premiável, que são destinadas à associação. E a associação presta conta desses recursos sempre para a Mega Mania, inclusive com auditoria, de que forma que eles são aplicados e em que projetos. Os recursos da Mega Mania nós utilizamos principalmente para que possamos fazer investimentos mais vultuosos, seja na área de obras civis ou de equipamentos também mais pesados. Além, é claro, dessa destinação de recursos, nós montamos campanhas específicas. Então, nós temos campanhas bem pontuais que se referem a algumas ações diretamente à necessidade mais emergencial do hospital. Um dos exemplos é das fraldas geriátricas, e que nós solicitamos às redes de farmácia para nos ajudarem na campanha junto ao consumidor final para fazer as doações, muitas vezes, em produtos. Outras situações de campanhas diretas, elas são montadas em função da necessidade do próprio HC, né? Conforme for, por exemplo, a questão, seja de próteses, seja de máscaras, essa arrecadação é feita com uma destinação específica. Então, uma grande vantagem que eu vejo que a associação hoje proporciona aos doadores é essa transparência, que é saber que aquele recurso que cada um está doando está indo para aquela causa específica. E nós prestamos contas dessas entregas nas mídias sociais e muitas vezes nas cartas de agradecimento diretamente aos doadores. Ou seja, eles sabem aonde o recurso está sendo aplicado e de que forma está sendo aplicado. Bom, existem as campanhas também solidárias aí, né? Eu gostaria até de citar um exemplo que é muito importante para nós aqui. Quando iniciamos o período Covid, né, enfrentamento à pandemia, nós montamos uma campanha que era justamente tentar proporcionar aos profissionais de saúde, ao próprio HC, o máximo possível de benefícios relacionados a produtos, a insumos, né? E a campanha excedeu até as nossas expectativas, onde tivemos uma doação de alimentos, né, de vários utensílios de higiene, enfim, né, materiais de higiene, e que teve um excedente que nós pudemos, inclusive, repassar a outras instituições que necessitam. Então, se for pensar assim na nossa atuação, ela transcende muitas vezes as paredes do próprio HC, da própria associação e do próprio Dedica. Nós também somos amigos de muitas instituições que hoje praticam, né, o bem e promovem a saúde e garantem direitos das pessoas. O Dedica, que é um programa que saiu, né, originado na realidade do HC, a Associação dos Amigos do HC encampou esse projeto e hoje é um programa, quer dizer, ele tem uma atuação contínua. Ele é subsidiado mediante projetos e também com recursos próprios da associação. Então, quando não existe a disponibilidade do recurso via projetos, a associação banca toda a atividade do projeto, do programa, e que é gratuita, é o atendimento gratuito. Então, é a promoção de saúde e garantia de direitos a todas as crianças e adolescentes de uma forma gratuita, mas totalmente financiada pelos recursos da associação. O projeto do idoso ele está na sua principal concepção em função de uma necessidade que observamos junto às instituições de longa permanência e também participando de alguns grupos do terceiro setor. Observa-se que muitas vezes o idoso ele não tem um projeto que seja abrangente
com um sistema de informações, de acesso, de prestação de serviço, né, para a promoção da saúde e eu vejo assim, trabalhar com aquele idoso que é o robusto e que possivelmente vai precisar do sistema de saúde. Então, a nossa ideia e a nossa concepção do projeto é que ele tenha um envelhecimento saudável e que não precise da utilização ou que adie ao máximo a utilização do sistema público de saúde, diminuindo as filas e, consequentemente, os problemas de saúde social que geram a partir de uma certa idade. Nós teremos aquilo que a gente chama de o portal do idoso, né, que hoje ainda não temos o nome definido, mas é o portal, com um sistema de informações. Existe aquilo que a gente chama de atendimento híbrido, que pode ser tanto o presencial como online, para que possa atender as necessidades das instituições de longa permanência, para que possa atender o idoso robusto em diversos conteúdos, seja até a questão da ocupação, como também alguma coisa na área de atendimento psicológico, orientação, né? E, enfim, que possamos aí trabalhar para que a pessoa tenha a saúde preservada e que possa ter uma longevidade também maior. Ótimo, isso é muito importante para nós. Nós sempre trabalhamos numa tríade, que é a promoção da visibilidade, ou seja, termos a nossa exposição de marca, nossas atividades visíveis para toda a comunidade. Em função dessa visibilidade, nós podemos ter a transparência, que é mostrar os resultados, aonde está sendo aplicado o recurso, de que forma está sendo aplicado o recurso, que seria uma prestação de contas, né, da própria captação de recursos. E, finalmente, seria a questão da confiabilidade, que é, além de mostrar os efeitos desses investimentos e que são racionais e que são utilizados para a atividade fim. Então, toda essa tríade, na realidade, é que rege as nossas atividades. Consequentemente, nós temos, por exemplo, foi criado durante a gestão o Comitê de Compliance, que avalia as nossas práticas, né? Temos um papel fundamental dos conselheiros atuando bastante integrados junto com a própria gestão da associação, seja por comissões, seja por trabalho direto conosco, que envolvem determinados direcionamentos. Por exemplo, um deles é o Comitê de Gestão da Inovação. Então, esse comitê procura avaliar novas oportunidades de inovação para o atendimento às necessidades da saúde, né? E falando mais especificamente também ao HC. Nós temos o outro comitê que é do branding, né? Que é trabalhar com a marca, ver o que nós podemos desenvolver, de que forma devemos desenvolver ações e o que não devemos também para a preservação da marca, né? Existe também o do compliance, que é justamente ver as boas práticas, questionar, pedir informações adicionais. Então eu vejo o papel principalmente dos conselheiros tem sido muito importantes para nós, né? Nesse sentido da construção. E a cada momento nós criamos maiores resultados. Paralelamente, nós adotamos algumas metodologias de trabalho, de certa forma, inovadores no terceiro setor, que é, por exemplo, a gestão por competências, né, que envolve a avaliação desde a parte, vamos dizer, de recrutamento, seleção, desenvolvimento de recursos humanos internos, de acordo com as suas competências para que tenham um melhor resultado, ou seja, promove uma integração dentre as necessidades que a organização tem e do perfil profissional de cada um, ou seja, todos ganham, né, tem um melhor resultado. E avaliar isso em termos de indicadores de desempenho. Outra coisa da gestão que nós temos já bem desenvolvida é um sistema integrado de informações, um ERP e um CRM, que é da linha Totem, que hoje proporciona para nós segurança das informações que nós dispomos, um cruzamento dessas informações para qualquer tipo de auditoria que queiramos fazer ou qualquer um dos nossos diretores e conselheiros queiram fazer, e ainda a garantia de operações, ou seja, vamos lá, na nossa pandemia, né, no nosso trabalho que nós tivemos mais online, né, o home office, todas as compras foram aprovadas online. Então, toda a comunicação
ela não envolve a parte física mais, ela passa por 4 pessoas para aprovação de todas as compras e essas 4 pessoas fazem sua aprovação online. Então, usamos a tecnologia a nosso favor, né? O CRM e o marketing, né, trabalhando de uma forma bastante segmentada e direcionada, utilizando a estratégia do inbound marketing para novos prospects. Então, isso fez com que nós crescêssemos muito na nossa base, principalmente de pessoas de relacionamento, e que envolve uma maior comunicação também pelas redes sociais. E isso nos proporciona também aquilo que a gente chamaria de mídia espontânea, que tem crescido substancialmente nos últimos anos, e particularmente nesse último ano de uma forma muito expressiva. Essas pequenas formas de gestão, principalmente marketing digital, inbound, a questão de relacionamentos, ela envolve diretamente também a área de captação, que esse ano praticamente nós tivemos uma reestruturação da área voltada justamente para trabalhos que seriam de home office, online, e também de captação de recursos não necessariamente presenciais. Olha, é muito gratificante, porque dá para se ver a associação numa crescente. Desde a sua fundação, até com esse resgate histórico, nós temos percebido a importância de cada uma das gestões no desenvolvimento da associação. Ou seja, em todo momento houve um crescimento, o empenho de todas as diretorias, de todas as superintendências e conselheiros, e ela vem sempre numa crescente. Então, por um lado, é um fator extremamente gratificante participar deste momento e uma responsabilidade, que a nossa parte nós temos que fazer com que ela seja ainda maior, ainda mais sustentável e que possa ter uma vida bem mais tranquila, né? Possa ter muito mais tempo, né? Que possa prestar muito mais serviço à sua atividade fim. Nesse sentido, até é importante também salientarmos que existe também um fundo estatutário para a sustentabilidade, que é a captação de recursos pensando não somente no curto prazo, mas no longo prazo. Então, falando dessa nossa responsabilidade, não é simplesmente a execução de alguma coisa, mas pensar na sobrevivência, no crescimento da associação ao longo prazo. E seremos apenas uma parte da história que vai ser contada futuramente. A ideia sempre de ver o futuro da associação é que nós sonhamos a cada dia. A cada dia, todas as pessoas, nossos colaboradores que estão aqui, sempre nós imaginamos uma associação muito maior. Muito maior a ponto de que nós possamos, inclusive, sermos também os grandes propulsores da saúde para outras instituições que assim necessitem. O HC com certeza poderá crescer muito na prestação de serviços e poderá ter muito mais especialidades que possa atender, ampliar a qualidade dos serviços para os pacientes.